Bom, estamos aqui então, mais uma segunda-feira. Essa aqui acho que vai ser a última, acho não, certeza vai ser a última semana de setembro, né? E, coincidentemente, no calendário, a semana que vem, nessa mesma hora, já vamos estar já com horários, já, né? Com as eleições, aí, pelo menos o primeiro turno já concluído. Então, estamos aí já recebendo aí mais algumas pessoas aí a Riva, a Flávia, né? Para que a gente faça esse estudo dessa parte aqui com vocês presentes na sala e como também ao vivo está sendo transmitido em YouTube. Vamos ver se a questão mais para frente aí nós façamos aí a transmissão também via Facebook, via Instagram. Quer dizer, vamos ampliar essa nova era que estamos chegando, a era do espírito. Né? A era do espírito está aí para nós atuarmos. Bom, então vamos agradecer, como a gente sempre faz de costume, né, de estarmos ter transposto mais esse período da segunda-feira passada até esta, e com mais uma grande oportunidade de nós conhecermos, detalharmos bem essas questões do primeiro livro da obra espírita, né? É o primeiro livro, que é o Livro dos Espíritos. Então, vamos agradecer pela presença dos espíritos que nos apoiam, que nos dão força, que nos amparam. E como Jesus nos disse, né, que onde que houvesse dois ou mais em seu nome, com a vontade, ele estaria conosco. Então, aí estamos com esses benfeitores espirituais, propostos de nosso Mestre Jesus, auxiliando e nos inspirando para que a interpretação do texto seja da melhor maneira possível, que a gente possa fazer comentários felizes. Agradeço, então, por tudo e vamos dar início. Que assim seja. Então, vamos lá. Vamos compartilhar a tela. Então, está aí, compartilhadinha. Bom, a semana passada, evidentemente, nós paramos aí na 859, né? Eu gosto sempre de voltar, né? Eu acho que é interessante a gente fazer. Nós estamos, então, vamos lá, nós estamos no capítulo 10º, olha aí, nós estamos no capítulo, nós estamos na terceira parte do Livro dos Espíritos, terceira parte que, como sempre recapitulando, para a gente gravar bem, a terceira parte é o Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Então, a primeira parte, ou parte primeira, foi o livro A Gênese, que é engraçado que vocês verem que a Gênese, na obra, ela foi o último livro, né? O último livro aí da coletânea aí, dos 5 livros da doutrina, que, na realidade, eu considero como 4. Né? Eu considero o introdutório, esse o Livro dos Espíritos, e os demais fazem parte, complemento aqui. Isso aqui é o introdutório dividido por partes. A parte segunda foi a questão do Livro dos Médiuns, e agora essa parte terceira, né? Tem engraçado a gente inverter aí, né? Parte terceira, estamos no capítulo 10, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. E nós estamos na lei de liberdade. Tá? Vamos ver direitinho essas leis todas, né? Que elas têm um foco para a gente pensar. Então, vamos vendo aqui se nós temos liberdade, que ponto nós temos liberdade. Olha aí, haverá fatos que forçosamente devam dar-se e que os espíritos não possam conjurar, embora o queiram. Bom, e ele aqui nos vai colocar que sim, há fatos que vamos passar por eles, né? Mas que tu viste e pressentiste quando? No estado de espírito, ou seja, antes da reencarnação, fizeste a tua escolha. Olha, eu tenho, até nessa parte aqui, a gente tem estudado e a gente tem colocado realmente bem, com bastante ênfase, que nós não chegamos aqui por acaso e que as coisas vão acontecendo e eu não tive nada com isso, eu não tenho responsabilidade nenhuma sobre os acontecimentos que estão em minha volta. Não. Está ali, olha. Agora, lembre-se que esses acontecimentos é mais pertinente ao gênero, né, das coisas. Então, está ali. Ó. Se haverá fatos que forçosamente devam dar-se, que o espírito não possam conjurar, embora o queiram, quer dizer, não, eu não vou fazer isso aí.
É o verbo conjurar. Não, eu estou conjurando isso aí. Eu não quero fazer. Está dizendo assim, tem, nós podemos ter com livre-arbítrio, nós podemos. Mas que tu viste e pressentiste desses fatos quando lá no estado de erraticidade fizeste a tua escolha. Não creias, entretanto, que tudo que sucede seja escrito. Olha bem aí a questão aí, né? Como costumam dizer, se eu tropecei ali, dá um trupicão na calçada, não, já está... Não. Então, tem coisas que acontecem, às vezes, por certos desvios da nossa atenção. Um acontecimento qualquer pode ser a consequência de um ato que praticastes por tua livre vontade, de tal sorte que, se não houvesses praticado, o acontecimento não teria dado, não seria se dado, né? Não se teria dado. Imaginas ali, você está ali no fogão, não sei o que, imaginas que queimas o dedo. Isso nada mais é senão o resultado da tua imprudência. Eu não tive que queimar o dedo. Eu quebrei o braço. Está escrito lá, eu pus que eu queria quebrar o braço. Nós somos, a gente pode dizer assim, nós somos meio covardes para essas coisas. Como assim? Deixa eu ver se agora eu vou entender melhor. Olha, como é que a gente pode falar? A gente se enche de comida por aí, né? Enche de comida. Depois passa mal, vai para o hospital, faz uma lavagem lá estomacal. O que tem a ver essa história? O que tem a ver com o nosso cotidiano? Aí, como está ali, olha, um acontecimento qualquer pode ser a consequência de um ato, comi demais, que praticaste por a tua livre vontade, comeu, passou mal. De tal sorte que, se não houvesses praticado, o acontecimento não teria se dado. Olha aí, para tudo na vida se enquadra isso aí. Pode a gente pegar isso aqui, que é o que eu faço. A gente pega essa pergunta aqui e fala, o que será que eu fiz até agora que eu enquadro aqui, para me entender melhor? Então, está ali, queimei o dedo. Nada, senão o resultado que eu não enxerguei direito o fogo, fui a prestar atenção no celular, no WhatsApp e queimei meu dedo. Só as grandes dores, os fatos importantes e capazes de influir agora, hein? Agora é o mais importante. Não esqueçam disso. No moral, só as grandes dores, os fatos importantes e capazes de influir no moral. Deus os prevê, porque são úteis a tua depuração e a tua instrução. Às vezes a gente aprende por quê? Pela negligência, pela dor. Nós vamos tomar essa questão. Por exemplo, tem lá a tomada de eletricidade. Está aí a Flávia. A Flávia tomou tanto choque que ela até nem fala mais, já está com a língua presa. Já tomou muito choque, né? Não é, Riva? Eu estou ouvindo. Desenrolou a língua, tá vendo, Riva? Tá vendo? O ouvido tá bom, graças a Deus. O ouvido tá bom, mas você reparou que tá meio fanho, né, Riva? Boa noite, Flávia, tudo bem? Boa noite, tudo jóia. Então, olha aqui, Deus os prevê, mas esse Deus não prevê. Vamos tentar... Isso aqui foi escrito há muito tempo. Eu tenho dito aí que agora nós estamos vendo as imagens do James Webb, que é um telescópio com maior capacidade técnica, visual, de tudo. Tá aí, vocês entram aí na NASA, vê lá as imagens que ele está mandando, ou na internet também tem, mas entra no site da NASA, vocês vão lá ver. São imagens muito mais profundas e muito mais nítidas do universo. Muito mais nítidas, galáxias, todas. É galáxia demais. Você olha só aqui numa foto, no ângulo que ele está mostrando, dá para ver várias galáxias. Agora você tem que imaginar que são 360 graus para tudo, para cima, para baixo, para o lado, para trás. Muitas e muitas e muitas galáxias. Se nós formos analisar que só no nosso sistema solar tem mais 2 milhões de sóis, iguais a esse que nos ilumina, então tem 200 milhões de sistema solar, nós temos a oportunidade
de ter uma vida bem semelhante a nós, terráqueos, né? Que se tiverem os planetas tão próximos quanto ao nosso, desde que dê essa questão do oxigênio e uma série de outros elementos químicos aí que vai formar. Então, nós temos chance de ter espíritos praticamente iguais. Então, imagina se pôr na proporção de quantos será que... Olha, só no planeta Terra nós temos aí, segundo informações dos espíritos, nós temos aí por volta de 30 bilhões de espíritos, encarnados e desencarnados, né? Vivendo em torno das dimensões da Terra. Então, olha isso, só aqui. Agora, você imagina, só esse tantinho de 30 bilhões de espíritos já dá trabalho demais. Então, Deus os prevê. Nós temos que entender essa questão dessa passagem linguística aqui para aprofundar. Senão nós vamos ficar presos iguais às outras religiões, que a nossa não é a religião. Então, só as grandes dores, os fatos importantes e capazes de influência moral, esse Deus aqui é aquela força estranha geral que nós não sabemos nem o que é. Então, não se perdemos bem que Deus me fez assim, Deus faz assim. Não, pelo amor de Deus. Aí eu vou falar de nós também. Pelas barbas do profeta, para não falar pelo amor de Deus, vamos levar para a gente entender que aqui é só uma situação. Eu não estou desmerecendo a crença em Deus. Eu acredito em Deus. Aliás, o espírita ele vai ter aí a crença em Jesus, o nosso coordenador moral do planeta, né, que é o nosso criador, e, evidentemente, nessa montagem de seres crísticos, que onde vai ter um encarregado. Eu não sei como o João falou, o apóstolo falou, quando perguntaram para ele o que era Deus, ele falou, Deus é amor, eu não sei mais nada. Não tenho condição. Então, vamos, né? Então, Deus não prevê nesse sentido que a gente está lendo aqui literal. Então, onde nós paramos? Pode o homem, pela sua vontade e pelos seus atos, olha, por vontade, agora eu quero, e pelos seus atos, aí eu quero e faço. Aqui está dizendo assim, aqui esse é somatória. Pela minha vontade, eu estou com vontade, eu estou com desejo, e por os meus atos, aí já fiz. Eu quero fazer. Fazer que, se não deem acontecimentos que deveriam verificar-se e reciprocamente, ou seja, não e sim, pode, oi. Se essa aparente mudança na ordem dos fatos tiver cabimento na sequência da vida que ele escolheu, nós podemos transitar com os nossos desejos, vontades, né? Agora, as piores que tem são aquelas que a gente acabei de falar, citar mais ou menos aí, que são escolhas erradas que a gente faz nessa encarnação e que vão ter consequências, muitas das vezes, dessa própria encarnação. Nós, segundo Emmanuel, não estaríamos nessa grande quantidade de livros que o Emmanuel produziu, junto com o Chico, que poucos foram lidos, mas daqueles que eu já li, que não são esses aí, o Caminho da Luz, e etc., tem tantos outros, né? O Emmanuel já nos diz que o culpado, o artífice das nossas dores, somos nós mesmos nessa encarnação. Então, que nós teríamos que começar, já que agora estamos entrando na era do espírito, a procurar daqui para frente nos corrigir. Fazer o que está ali. Pode, né? Se essa aparente mudança na ordem dos fatos tiver cabimento. Acresce que, para fazer o bem, como lhe cumpre, então já vê que o bem vamos falar, a nossa rotina, se a gente dizer assim. Pois que isso constitui o objetivo único da vida. Já não é nem rotina, como eu falei, é objetivo. Facultado lhe olha aí, está vendo? Facultado lhe é impedir o mal, sobretudo aquele que possa concorrer para a produção de um mal maior. Nós temos que acompanhar a ciência hoje. Hoje nós temos que acompanhar a ciência. O mundo mudou. E não é que eu vou fazer aqui, de novo lá vem ele, não. A carne que nós estamos... Eu já não como há algum tempo. Né? De lá para cá, desde que eu parei, piorou muito. Elas estão muito com estimulantes, tudo que o gado que vai para a nossa corrente sanguínea. Então, nós estamos vendo as pessoas nervosas demais, as pessoas estressadas demais, nós estamos vendo as pessoas com
com depressão demais. Nós estamos vendo crianças com as questões da pressão arterial desregulada, hora baixa, hora alta. E tudo que a gente vai conversando com os médicos, aí, os médicos espíritas, que participam de seminários, de congressos, eles têm dito: olha, a ciência está tentando achar, mas não tem, não tem. E outra coisa, nós já tivemos, agora não, mas no último ano lá da federação, nós tínhamos, acho que 2 pessoas, se eu não me falha a memória, que eram veterinárias. E elas mesmas falavam: não como carne, não. Eu sei o que eu lá na fazenda, o que eu estou mandando aplicar no gado. E isso aí faz mal para nós, sim. Mas, então, essa é uma parte interessante da gente acompanhar a ciência. Ah, mas eu gosto daquele bifinho mal passado, bem passado. Pois bem, não tem problema. Aí que a gente pode dizer. Então, ora, aquele que delibera sobre uma coisa é sempre livre de fazê-la ou não. Se soubesse previamente que, como homem, teria que cometer um crime, o espírito estaria a isso predestinado, está vendo? Aí é que eu falo, ninguém nasceu para matar ninguém. Ninguém nasceu predestinado a cometer um crime. Ficai, porém, sabendo que ninguém há predestinado ao crime. E que todo crime, como qualquer outro ato, né, resulta sempre da vontade e do livre-arbítrio. Eu quero matar, eu mato. Agora, aqui vai entrar também, que a gente, eu estou comentando, pode ser que o Kardec que já fala antes aqui, mas vai envolver uma questão do desenvolvimento intelectual da pessoa. Não que isso ajude, que elimine, né? Aliás, vamos falar assim, para falar, a questão de você elementando o intelecto, você já começa a discernir melhor o que é o bem e o mal. O que acontece? Mas, junto com esse discernimento intelectual, vamos ter que ser o quê? A acumulação da questão, acumular os conhecimentos da moral. E a melhor moral que nós temos é aquela predita e já ensinada por nosso mestre Jesus Cristo. Então, olha aí, essa frase é interessantíssima, né? Olha, ninguém está predestinado a assaltar, a matar, a ter as questões aí de gênero, nada disso. Tudo é nós que queremos fazer. Tem que ser assim, segundo Jesus. A coisa tem que ficar bem à tona, né? O escândalo é aquela história. O escândalo, ele é necessário, mas ai de quem o produzido. Ah, mas eu não vejo isso como escândalo. Eu não acho nada, porque eu até falo assim, mas quem sou eu para julgar alguma coisa? Até Jesus falou, eu não sei, eu tenho dúvidas. Então, eu procuro errar pela menor parte. Kardec comenta aqui, ademais, sempre confundis 2 coisas muito distintas. Os sucessos materiais da vida e os atos da vida morais. Sempre, ele vai explicando, nós confundimos essas 2 coisas. Um sucesso material, agora estou aqui, estou de bem de vida, estou ganhando dinheiro, já não fazia nada mesmo por ninguém, não fazia nada pelos meus irmãozinhos necessitados, agora que eu não vou fazer, agora tem que curtir, estou ganhando dinheiro, vou comprar um carro novo, blá, blá. E a gente chama atenção disso, porque certas vezes já contei, o Chico ganhou um carro novo, a pessoa jogou a chave para dentro lá do quintal dele e ele olhou, eu não sei nem dirigir, pegou a chave do carro, foi lá até a panificadora, a padaria, né? E levou lá e falou para o Manuel, vamos falar que seja Manuel, não me lembro o nome dele. Olha, é o seguinte, você não quer comprar esse carro? O Manuel falou, não tenho nem dinheiro para isso. E aí, o que ele fez? Não, vamos fazer o seguinte, vamos negociar. Você vai pagando para mim, me dando pão para me distribuir com os pobres. E sempre, todo sábado, o Chico fazia isso. E nós, como sempre, nós não temos tempo para fazer uma coisa em outra. Vamos pensar. Então, aqui, como eu fiz aqui, a fatalidade que algumas vezes há só existe com relação àqueles sucessos materiais, cuja causa reside fora de vós e que independe da vossa vontade. O que ele está querendo dizer aqui? Que, às vezes, eu vou pegar um exemplo,
Ganhar na loteria, a Mega Sena, que vai agora acumular para 200 milhões essa próxima quarta-feira, se não me engano enganada, se nós tivermos que ganhar ficando rico, está ali, ó, a fatalidade, que algumas vezes só existe com relação àqueles sucessos materiais, olha aí, cuja causa reside fora de vós e que independe da vossa vontade. Certa vez perguntado para uma pessoa que já tinha desencarnado, ela chegou lá em cima, estava revoltada com São Pedro e falou: "Pô, São Pedro, eu fiz de tudo, não tive sorte nessa vida, eu nem ganhar na loteria eu ganhei". E aí a resposta que a gente já sabe, o Pedro falou para você: "Pô, mas tá aí tudo bem, você é realmente azarado, mas você não apostou uma vez na loteria, né, Mega Sena, aí, né? Como é que você vai fazer?" Você tem que criar o fator para que seja feita. Por que essa fatalidade? Vamos lá, vamos explicar um pouquinho mais. Se você colocou no seu processo reencarnatório de duas maneiras, seu programa reencarnatório, que você quer, a partir de determinada idade, você vai querer ter dinheiro na mão para provar que você é honesto, tarará. Então, aí já vai. Aí vai existir uma conjugação de fatos que vai levar você a ter o dinheiro, porque ele está dentro do processo reencarnatório, como está aqui, ó. Existe com relação àqueles sucessos materiais. Então, aí, a fatalidade, que algumas vezes olha, afirmativo, só nessas questões. Então, só que tem vezes que a pessoa precisa fazer, ela vem, não trabalha, não joga na loteria, não faz nada, ela termina a vida pobre, não tem jeito, né? Olha aí, quando os atos... Aí vai mudar o fato agora. Quando os atos da vida... Quanto aos atos da vida moral, esses emanam sempre do próprio homem, que, por conseguinte, tem sempre a liberdade de escolher. No tocante, pois, a esses atos, nunca há fatalidade. Ora, prestem atenção que a coisa está aqui, ó. Somente quanto aos atos da vida moral, nunca há fatalidade. Eu posso querer ficar rico. Pai, acontece, pedi, já encarnei, fico. Agora, na questão moral, não há fatalidade. Se você pediu uma questão, uma prova dessa, vamos falar assim, de ficar rico, foi para fazer o bem. Vamos resumir. Se você não o faz, não há fatalidade. Você errou, perdeu a vez. Vai esperar umas 100 reencarnações aqui ou ali ou acolá para ter a outra chance de novo. Não é assim? Se no planeta Terra nós temos aí, como eu falei, 30 bilhões de espíritos aguardando aí, desses 30 bilhões, 22 bilhões aguardando aí, estão na erraticidade, aguardando a oportunidade de reencarnação, nos outros obras vai aumentar mais esse tempo de reencarne. Pessoas existem que nunca logram bom êxito em coisa alguma. Essa é aquela chamada que a gente chama de pé frio, que parecem perseguidas por um mau gênio em todos os seus empreendimentos. Não se pode, que interessante a pergunta que Kardec coloca para os espíritos, né? Não se pode chamar a isso fatalidade? Olha bem a resposta. Será uma fatalidade se lhe quiseres dar esse nominho, mas que decorre do gênero de existência escolhida. Já citei antes. Vocês entenderam? Vão juntando os exemplos que eu estou dando para ver se a gente vai encaixando os entendimentos. Pessoas existem que nunca vão lograr bom êxito em alguma coisa. Não, então, se eu fiz um processo reencarnatório em que eu não vou ter dinheiro e etc., pelo menos nas coisas materiais, pode entrar ali. Então, é uma fatalidade. Se que eu quiser dar esse nome, porque a gente aqui tem um problema com nomes, com letrinhas. Então, se quiser dar esse nome, mas que decorre do gênero de existência escolhida. Ok? É que essas pessoas quiseram ser provadas por uma vida de decepções. Então, vai dar tudo errado, ela quis ser assim. Não é? Agora, tem que, daqui para frente, nós que estamos estudando espiritismo, já começar agora, a partir desse momento, nessa encarnação e a partir de agora, já entender essa parte desse estudo
e colocar, não, agora eu estou vendo o que eu tenho que fazer. É meio difícil da gente mudar, mas se tiver dúvida, pega de novo o livro dos Espíritos após a aula, amanhã, põe na cabeceira, pega, marca aí o marca-texto em cima disso, fala, deixa eu ver de ler de novo para me entender como é que funciona a encarnação, senão eu não estou entendendo o processo reencarnatório. Então, está ali, entretanto, não criais seja absoluta fatalidade. Resulta, muitas vezes, do caminho falso que tais pessoas tomam, em discordância com as suas inteligências e aptidões. Olha que tem uma coisa engraçada para a gente começar a pegar texto. Ele está dando aqui a palavra inteligências, no plural, e aptidões. O que será que quer dizer isso, hein? Olha bem, então resulta muitas vezes do caminho errado, né, que tais pessoas tomam. Ele para a esquerda, vai para a direita. Resulta muitas vezes do caminho falso. É aquela coisa que Jesus falou. Larga é a porta da perdição, né? Do caminho falso que tais pessoas tomam, em discordância com as suas inteligências. Várias reencarnações. É isso que está escrito aqui, ó. Várias reencarnações. Roberto. Oi? Desculpa. Só para tirar, então, assim, a gente vem adquirindo conhecimento, né, nas diversas reencarnações. Então, nessa, por exemplo, tem alguns conhecimentos que eu já adquiri, mas que estão adormecidos. E que eu não tenho condições de utilizá-los agora, né, para poder desenvolver outros. Então. Vamos lá. Sempre aquelas coisas que a gente aprende, vamos lá, a gente não esquece. As coisas que a gente normalmente, não vamos falar que esquece, é aquelas que vão alterar o gênero reencarnatório. Vou tentar dar um exemplo. Muitas vezes comigo, vou falar comigo para pegar um exemplo para vocês pegar e escolher o de vocês também para ver se enquadra e vocês vão tentando, né? A gente vai tentando elucidar. Então, o que acontece? Tem vezes que eu vou fazer uma coisa, eu começo a mexer naquela coisa e eu não sei por quê, me vem aquela coisa que a gente fala, me vem aquela intuição, aquele insight, e falar, não, mas espera um pouquinho, se eu fizer isso, fizer aquilo, vai dar certo. Às vezes aconteceu isso, de eu estar diante de um problema desse, uma pessoa que conhecia o que ia fazer, na hora que eu comecei fiz e terminou, a pessoa falou, Roberto, você já tinha mexido nisso aqui? Vamos falar aí numa coisa eletrônica? Eu falei, nunca mexi. Ele falou assim, mas o procedimento foi esse. Eu falei, olha, eu não sei por quê. Mas eu tinha tanta confiança que eu não iria provocar nenhum curto, isso e aquilo. Aí, então, Riva, essa é a questão que nós estamos falando, tá vendo? Em discordância com suas inteligências, ou seja, a bagagem e as aptidões reencarnatórias que nós temos dentro de nós. Tá? Como assim? Olha, quando nós vamos mexer numa coisa que a gente vai mexer, vou dar um exemplo, esse mesmo exemplo, que a gente começa a mexer, e a gente tem uma coisa, fala, não, não vou, a gente tem que ter o bom senso, eu não vou mexer nisso aqui, porque, rapaz, eu não entendo disso. Então, tem muitas coisas que eu fui aprendendo assim, que nem música e etc. Eu fui aprendendo que parece que veio vindo a mim certas coisas. Lógico, não sou nenhum Mozart, né? Que o Mozart sentou na frente de um piano com 3 anos de idade e começou a tocar. E aí perguntaram para ele, mas como é que você está? Você conhece nota musical? Ele falou, não sei, eu sei que eu sei tocar, eu sei que mexer aqui, e dá isso. Ele falou, mas como é que você consegue isso? Não, eu não consigo, a música chega até a mim, me chega aqui dentro, aqui, esses sons assim, e eu só ponho eles para fora. E o que é isso? As inteligências e aptidões de tocar o teclado, que a gente está vendo vários filmes aí na internet, Riva, de crianças que pequenas estão fazendo prodígios. Né? Da onde que é isso? Elas estão tirando coisas boas das inteligências, porque a palavra aqui é em discordância. Elas estão tirando as coisas boas da onde?
das experiências, né? Daquilo que ela aprendeu e das aptidões que ela tem. O que é aptidão? Ora, nós, durante várias encarnações, nós vamos se formando. Então, tem pessoas que a gente vai vendo que são excelentes médicos. Elas têm várias encarnações na medicina. E, quando desencarna, nada mais justo que ela continue a estudar. Ela tenha a afinidade com o estudo médico, né, da medicina. Tem outros que já vão para lá da engenharia, tem outros que vão. Por isso que a gente tem que realmente passar por todos esses aprendizados para quando nós sermos uns seres crísticos. E, segundo a nossa colocação, é do átomo ao arcanjo. Então, por isso que a gente dá o exemplo do nosso Mestre Jesus, que Jesus sabia de tudo. Ele sabia, se a gente naquela época nem poderia entender, ele já sabia de física quântica, de uma série de coisas. Tá? Consegui esclarecer, Riva, ou consegui mais bagunçar? Não, está certo, eu entendi. Às vezes, realmente, de assuntos que eu não trabalho com eles, eu tenho algumas intuições e segue até um raciocínio lógico, né? Aí eu fico me questionando da onde que vem. Então, só pode ser isso mesmo. Está aqui, ó. Resulta muitas vezes do caminho. Aí, no caso, ele está querendo dizer ao contrário, que as pessoas tomam. Aí, como? Em discordância com o aprendizado que já tinha. Já sabe, ó, eu não tenho que abrir essa porta é aí, então vai lá e ela coisa. E se nós, por isso que Jesus colocou naquela oração do que a gente tem que fazer, de Pai Nosso, né? Pedir ao Pai, ali realmente uma hora que a gente faz uma reflexão de que entrar em contato com o mais alto, que a gente coloca essa questão desse mais alto, essa energia maior, esse Deus nosso, e entrar em contato com ele e pedir realmente proteção, e a gente também se colocar naquele tema assim, não, olha, que eu não caia em tentação, porque senão eu vou pedir para o meu anjo de guarda, e vai entrar até nesse tema aí, qual a vantagem que eu tive se eu pedir para o meu anjo de guarda me desviar do mal? Eu tenho que ter a capacidade de ter saído desse mal. Por isso está aqui, ó, né? Olha, o caminho falso, eu tenho que sair. E nós, mesmo porque é aprendizado também, né? Isso, se nós errar, foi nós que erramos. Porque se o anjo de guarda errar, quem errou foi ele, não foi eu. Não, foi ele que errou aí, ó. Ô, peraí, São Pedro, aí o senhor está me julgando por esse negócio aí, mas o meu anjo de guarda que me mandou para a esquerda. Não, então, nós que estamos sozinhos. Os anjos de guarda, eles vêm nos intuir a não errar, blá, 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 blá. No capítulo de anjos de guarda, se nós lemos direitinho, nós vamos ver que eles não vão interferir em nada, e nem pode, senão nós viraríamos marionete. Tá? Mas, até isso, André Luiz pontuou, dizendo assim, ó, nós não sabemos pedir, nós não sabemos receber e nós não sabemos agradecer. Mas o principal é a partida, não sabemos pedir. Coisas que estão no nosso alcance de fazer, nós pedimos. Primeiro, a gente come, como eu brinquei antes, aí, come aquela comida, aquela feijoada, já está vendo que a pessoa está tendo aquela questão de sobe e desce, que eu esqueci o nome, eu não tenho. Ô, Flávio, você que tem aí, como é que é aquele negócio que sobe e desce aí, não aparece? Como que é? É alguma coisa com Refluxo? Isso, viu? Ela está na ponta da língua ali, ó, pá! Refluxo. Eu tenho, né? Então, eu estou pegando você aí para dar esse exemplo. A pessoa já tem refluxo e vai comer uma feijoada, ela quer morrer. Ela quer desencarnar. Eu fico imaginando a cara do anjo de guarda. Por isso eu falei que eu não vou ser anjo de guarda, porque se o cara fizer isso, eu estou falando, ó, preciso na orelha, não come isso aí, meu filho, vai fazer mal. E o cara vai comer. Come tudo, come até o osso, meu filho. Vai agora, vai. Taca. Você o advogado do diabo. Mas vamos lá aqui, para terminando aqui, então. Mas Roberto, mas é aquela questão, né? Às vezes o mal é o remédio. No caso do refluxo, eu mudando a alimentação, comendo direitinho, não misturando, tomando água com suco com comida, essas coisas todas. Enfim, seguindo as orientações certas, eu, por exemplo, diminuo bastante meu problema, eu não sinto nada. Não, você consegue acabá-lo. Você consegue acabá-lo desde que não coma feijoada.
É isso. Então, se você muda ali, você começa a se alimentar adequadamente, automaticamente melhora. Então, Não, você viu? é um remédio. Para mim, Não, tem sido. o refluxo já é um sinal que você tem outra coisa. Olha bem, o refluxo já é um sinalizador de outra coisa. Por exemplo, já falei várias vezes para vocês. Vamos falar assim que o Criador colocou para nós assim, e lá nesses planetas primitivos, como eles são meio assim, meio não são muito bons com a limpeza, com a higiene e etc, etc, né? Vamos fazer o seguinte, vamos colocar uns animaizinhos ali para mostrar para eles que para eles tem coisa errada. Então, o que eles mandam? Aquela mosca brejeira, eu gosto de chamar de brejeira, eu disse que é varejeira, eu não sei se ela trabalha no varejo, né? Aquelas verdinhas, assim, aquela coisa bonita, grande. Então, coloca a mosca, coloca o ratinho, coloca a baratinha para mostrar para nós que a nossa higiene está falseando em algum ponto. Está vendo? Então, tudo vem. A partir do momento que nós limpamos, higienizamos, o proprietário do lote ao lado do nosso, por exemplo, está vazio, ele vai lá, carpina, faz, ele deixa como gostaria, que não faça aos outros que você não gostaria que fizesse a você, ele vai lá, tira o mato, joga lá produto para tirar qualquer coisa, né? E as baratas vão sumirem. Elas não vão deixar de existirem. Tanto é que a barata sobreviveu até lá em Nagasaki, Hiroshima, ela sobreviveram à bomba atômica. Então, a barata não se mata com facilidade nem com chinelada. Quando você mata uma, já tem duas correndo ao contrário. Então, vamos aqui, olha. Bom, entretanto, não creais seja absoluta essa fatalidade. Vou pegar aqui, ó. Foi aqui que eu peguei, né? Será uma fatalidade, se lhe quiser dar o nome, mas que decorre do gênero da existência que eu escolhi. Sempre nós escolhemos. Quer sofrer? É nós, terá tudo isso aqui mais. É que essas pessoas quiseram ser provadas por uma vida de decepções. Amorosa, isso, tal. Um exemplo, ela ocasionou na encarnação passada vários desgostos. Ela vem no sentido de passar pelas provas, sentir como experiência o que ela fez com os outros. Então, também é uma maneira, a fim de exercitarem a paciência e a resignação. Ou seja, vai sofrer? Vai. Paciência e resignação. Tem que falar assim, não, está doendo, ai, meu pai tira a dor. Não, pai, essa dor fui eu que pedi, eu vou suportá-la. Entretanto, não creiais seja absoluta essa faculdade. Resulta, muitas vezes, do caminho falso que tais pessoas tomaram em discordância com as suas inteligências. Você vê, não existe uma questão também determinante de fazer assim e assado. Tem muitas opções, está escrito aí. Ó. Então, que muitas vezes, do caminho falso que tais pessoas, em discordância com as suas inteligências e aptidões, né, tomaram aí. Grandes probabilidades têm de se afogar quem pretende atravessar a nado um rio, sem saber nadar, vai morrer. Ele pega aqui um exemplo bem forte, né? Qualquer um de nós fala, não, mas isso não vai chegar a nadar. Ele vai morrer logo que ele der 3 passos para dentro, ele vai se afogar. Mas ele pensa também, por outro lado, que vai vir um anjo de guarda, que vai pegar 2 anjos de guarda, um de cada braço, e vai levar ele para o outro lado. Ele vai morrer de qualquer jeito. Quase sempre obteria o homem bom êxito se só tentasse o que tivesse em relação com as suas faculdades, com as suas capacidades. Sabe nadar? Faz isso. Sabe para que faz isso? O que desviam da senda que lhe é própria e o fazem considerar vocação o que não passa de desejo de satisfazer certas paixões. Aí vocês têm o nosso dia a dia que vai explicando melhor essa parte. Só a gente parar, analisar. Mas, em vez de culpar-se a si mesmo, prefere queixar-se da sua estrela. A minha estrela não está bom. Ele começa a procurar, não, meus amuletos aqui, meu pé de coelho caiu e aí deu azar. Isso é bobagem, não tem nada disso. Bom, então, aqui, por exemplo, se queria bom operário, vamos pegar aqui de novo, que a gente pede o contexto aqui na sequência. Então, mas, em vez de culpar-se a si mesmo, prefere queixar-se da sua estrela. Por exemplo,
que queria bom operário e ganharia honestamente a vida, mete-se a ser mau poeta e morre de fome. Aí, tá vendo? Ele tinha que ser um bom operário e aí iria ganhar a vida honestamente. Aí ele vai para noite para trabalhar, tocar música, ser poeta, ele vai morrer de fome. Para todos haveria lugar no mundo, desde que cada um soubesse colocar-se no lugar que lhe compete. Eu tenho dito, não é de hoje. Façam exame vocacional. Façam exame vocacional. Tem profissionais gabaritados para fazer isso. Nunca é tarde de fazer, porque às vezes a gente está ganhando dinheiro em determinada coisa, mas nós poderíamos estar mais tranquilo no lugar onde a gente estivesse fazendo uma coisa que a gente gosta, poderíamos até, olha, condicional, poderíamos, né? Ganhar muito mais. Aqui, na época, está dizendo assim, com essas palavras, olha, para todos haveria lugar no mundo, desde que cada um fizesse um teste vocacional. Entendeu como é simples hoje, traduzindo isso aqui para a atualidade? Aqui, ó. Olha, aí Kardec continua ainda, olha essa pergunta. Os costumes sociais não obrigam, muitas vezes, o homem a enveredar por um caminho de preferência a outro e não se acha ele submetido à direção da opinião geral, dos familiares, amigos, quanto à escolha de suas ocupações? Isso aqui é mais ou menos assim, a pessoa quer ser uma coisa, a família, não, você vai ser médico, você vai ser advogado, você vai... Eu estou levando a coisa agora para esse lado profissional para ficar mais fácil o exemplo. Olha, o que se chama respeito humano não constitui óbice ao exercício do livre-arbítrio. Olha a pergunta. O que se chama respeito humano não constitui óbice ao exercício do livre-arbítrio? São os homens e não Deus quem faz os costumes sociais. Não existe isso perante as leis divinas. Se eles a estes se submetem, é porque eles convém. Tal submissão, portanto, representa um ato do livre-arbítrio, ou uma fraqueza daquele que nós lemos antes lá das aptidões. Pois que, se o quisessem, poderiam libertar-se de semelhante julgo. Por que, então, se queixam? Não deu certo, porque meu pai queria. Eu também tenho um zoião assim, né? Zoiudo. E já vi um monte de cifrão e eu queria ir lá. Mas acabei dando mal, não fiz nada, não ganhei nada. E trabalho num lugar que eu não gosto. Olha aí, a culpa de tudo devem lançá-la ao tolo amor próprio, de que vivem cheios e que os fazem preferirem morrer de fome a infringi-los. Ninguém lhes leva em conta esse sacrifício feito à opinião pública, ao passo que Deus lhes levará em conta o sacrifício que fizerem de suas vaidades. É vaidoso? Tem peso. Está vendo? Está tudo clarinho aqui, o porquê nós sofremos. Então, quando eu acabei de falar antes, fica com o zoião ali, vou ganhar dinheiro, está aí, ó, é uma vaidade. Então, Deus levará em conta o sacrifício que fizerem de suas vaidades. Não quer isso dizer que o homem deva afrontar sem necessidade aquela opinião, como fazem alguns em que quem há mais originalidade do que verdadeira filosofia. Eu acho que aqui vocês estão entendendo, né? Eu fico, às vezes, querendo explicar muito, eu acabo ficando aqui. Ó. Não quer isso dizer que o homem deva afrontar sem necessidade essa opinião, aquelas que estão lá. Então, se for para afrontar, não quer dizer isso que o homem deva afrontar sem necessidade aquelas opiniões, como fazem alguns em quem há mais originalidade do que verdadeira filosofia. Tanto desatino há em procurar alguém
ser apontado a dedo ou considerado animal curioso. Esse espírito está graduando bem nós, hein? Quanto acerto em descer voluntariamente e sem murmurar, desde que não possa manter-se no alto da escada. Meu Deus do céu! Se a gente for pegar e debruçar sobre isso aqui, ele está querendo dizer assim, olha, vá com calma, cada encarnação, não fique olhando, né, a casa do vizinho, se tem tem televisão de 60 a 70 polegadas, né? Vamos de acordo com a questão. E não vamos nos deixar, às vezes, querer por vaidade fazer coisa. Então, porque ao passo que Deus lhes levará em conta o sacrifício que fizerem de suas vaidades. A vaidade, o orgulho, essas coisas são problemáticas. Tá? Então, tanto desatino há em procurar alguém ser apontado a dedo. Vamos procurar aí. Vamos procurar. Ou considerado animal curioso. Quer dizer, de uma maneira, quer dizer aqui que a gente tem esse instinto animal da curiosidade, que é o que está escrito aí. Quanto acerto, olha, quanto acerto existe em descer voluntariamente e sem murmurar, desde que não possa manter-se no alto da escada. Como? Olha, eu tenho as aptidões para essa encarnação que eu estou sentindo, nós temos que sentir o nosso espírito, as nossas vivências, tudo aquilo que nós falamos antes, para ver aonde nós queremos chegar. Mas nós se entregamos demasiadamente às questões materiais e esquecemos, mas não estávamos bem assim, né? Faz pouco tempo que o Espiritismo chegou com essa proposta de tirar o véu e mostrar, é desse jeito. A 864 está aqui. Ó. Assim como há pessoas a quem a sorte em tudo é contrária, outras parecem favorecidas por ela, pois que tudo lhe sai bem. A que atribui isso? O cara é sorte, nasceu com a estrela, né, Riva? O cara está iluminado. Deus olhou para ele e falou, esse é o meu cara, esse é o cara. Olha aí, vamos ver a resposta. Kardec cutucou a onça com vara curta agora, né? E ele vai explicar. De ordinário, que é normal, é que essas pessoas sabem conduzir-se melhor nas suas empresas. Mas também pode ser um gênero de prova. Olha que engraçado. Tudo que nós estamos fazendo aqui é sendo provado. Olha, aqui é um mundo de prova e regeneração. Eu refiz a minha lição, já estou apto a fazer a prova e passar? Sim, está aí. Ó. Vai dar tudo certo para ela, mas não. Olha, dizem que duas coisas que é problemática é a riqueza e a beleza. São provas incontestes de caída. Então está aí, tem pessoas que jogam na Mega Sena e ganha, joga na Loto e ganha, faz isso e ganha, tudo ganha. Olha ali que está ali, mas também pode ser um gênero de prova. O bom êxito as embriaga. Olha aí o problema. Enfiam-se no seu destino. Não, fiam-se no seu destino, que é o som cara de só, e muitas vezes pagam mais tarde esse bom êxito, mediante reveses cruéis que a prudência as teria feito evitar. Eu falo, olha, se eu tiver que ganhar na loteria, eu aposto. Está a 200 milhões agora. Né? O Chico Xavier também fazia a fezinha dele, para que as pessoas falam, ele fazia a fezinha dele. Mas eu acho que o Chico ganhasse, ele dava tudo como ele dava todos os diretorais. Né? Mas aí outra como ele fazia. Com qual efeito que o Chico fazia toda vez? Às vezes as pessoas não vêm e perguntam, eu falo, primeira coisa que você tem que pensar é que o Chico comprava o bilhete daquela pessoa para ajudá-lo. Para ajudá-lo, pura e simplesmente. Às vezes, não é que eu queira falar de mim, às vezes eu compro coisa que eu penso assim, né? O que eu vou fazer com isso? Mas eu vejo a pessoa tá ali, às vezes a pessoa, não, Roberto, compra pela internet, é mais barato. Eu falei, putz, mas eu vi lá o cara está dentro da loja ali, coitadinho, está lá, né? Tem lá uma foto do filho dele, está precisando levar leite, quer dizer, então compremos os dois.
Mas só que dos dois na internet, tudo bem que vai ganhar o motorista, para o empacotador, o motorista, de pôr correia para chegar até em casa, existe uma grande cadeia para isso. Mas também a gente precisa dividir. Tá? Então, é mais ou menos assim. Eu compro coisas que, às vezes, não sei o que eu vou fazer com isso, também depois eu dou. Como se explica, né, que a sorte favoreça? Olha aí. A boa sorte favorece as pessoas em circunstâncias com as quais nada tem a ver a vontade, nem inteligência. No jogo, por exemplo, alguns espíritos hão escolhido previamente certas espécies de prazer. Olha, tudo é antes, é tudo lá no plano espiritual, hein? Por isso que a gente fala, o livre-arbítrio, nós temos de escolher as provas. Aqui, o livre-arbítrio é uma escolha se nós queremos fazer a coisa que nós se programamos a fazer ou não. Se analisar filosoficamente, não chega a ser um livre-arbítrio na expressão da palavra. O livre-arbítrio é fazer coisas certas. E a coisa certa que nós queremos fazer é quando nós estamos no plano espiritual, vamos encarnar. Ali nós programamos. Ali nós fazemos um livre-arbítrio na concepção daí da palavra e fazer, procurar. Ninguém vai chegar lá e falar, eu quero lá vir ser bandido, isso e aquilo. Não. Ele tem que ter um motivo. Quer vir pobre? Tem motivo. Olha aí. Alguns espíritos já escolhido previamente certas espécies de prazer. A fortuna os favorece. A fortuna que os favorece é uma tentação. Olha lá o Pai Nosso. Aquele que, como homem, ganha, perde como espírito. É uma prova para o seu orgulho e para a sua cupidez. Olha que interessante, hein? Olha as respostas, né? Então, alguns espíritos hão escolhido previamente certas espécies de prazer. Então, eu vou querer ganhar isso, vou comprar um barco, e aí... Eu vou dar um exemplo aqui, né? Então, vem aqui, olha. A fortuna que os favorece é uma tentação. Ele não precisa do iate com ele ponto, nada disso. Mas é uma tentação. Aquele que, como homem, ganha, perde como espírito. É uma prova para o seu orgulho e para a sua cupidez. Então, muito interessante o nosso dia a dia, nós se acharmos. Por isso que o Espiritismo vem assim e fala. Agora nós estamos estudando aqui. De onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, por que eu vim aqui, o que eu estou fazendo, o que serve de estar encarnado, para onde eu vou e como eu vou. Então, tem todas essas respostas que a gente tem que responder e o Espiritismo está dando aí um farol para nós. Bom, então, a fatalidade, que parece presidir aos destinos materiais da nossa vida, também é resultante do nosso livre-arbítrio. Olha a pergunta. Então, está ali, a fatalidade, aliás, perdão, eu li errado também na primeira vez. Então, a fatalidade que parece presidir aos destinos materiais de nossa vida, tem uma fatalidade, também é resultante do nosso livre-arbítrio. Olha aí, claramente, tu mesmo escolheste a tua prova. Então, o que está dizendo aqui? Não vai vir Jesus, não vai vir São Pedro, não vai vir Deus. Não vai ter. Nós mesmos, somos nós contra nós mesmos. Quanto mais rude ela for e melhor a suportares, tanto mais te elevará. Por isso que diz que o Chico desencarnou, foi um espírito completista. Os que passam a vida na abundância e na aventura humana são espíritos pusilânimes, né? Pusilânimes, né? Como é que é? Pusilânimes. Eu não quero nem pregar no dicionário o que vai ser isso aqui, que não vai ser coisa boa, não. Que, olha aí, parecem estacionários. Olha aí a resposta para encerrar a noite de hoje, está aqui. Ó. Assim, o número dos desafortunados é muito superior
superior aos dos felizes desse mundo. Jesus falou, olha, a felicidade não é deste mundo. Pronto, já está aí a frase. Atento que os espíritos, na sua maioria, procuram as provas que lhes sejam mais proveitosas. Eles veem perfeitamente bem a futilidade das vossas grandezas e gozos. Então, olha, nós vemos perfeitamente bem a futilidade das vossas... Os espíritos, né? Eles veem, os espíritos veem perfeitamente bem a futilidade das nossas grandezas e gozos. Acresce que a mais ditosa existência é sempre agitada, sempre perturbada, quando mais não seja pela ausência da dor. Hein? A gente tá, às vezes a gente vê pessoas com aquinhoadas aí, casada, mas a casa é um verdadeiro pandemônio, né? Os filhos, os genros, nossa, a gente vê aí e as pessoas vêm, às vezes comentam conosco o que a gente pode fazer, ajudar. É uma posição difícil, nós ficamos meio assim, sem muita coisa para dizer. Né? Mas então está aí, olha. Eu acho que essa coisa aqui, olha, eles veem perfeitamente bem a futilidade das vossas grandezas e gozos. Por isso que, às vezes, a gente está vendo que é o seguinte, constantemente nós estamos procurando arranjar um trabalho que a gente vai ganhar dinheiro, onde quer as vossas grandezas, e a gente vai ganhar dinheiro para fazer os nossos gozos, não esquecer dos nossos irmãos, esquecer de tudo que tem por aí. Quando Jesus fala, olha, quando vocês fizerem a esses pequeninos, quem lembrar de Jesus, Mateus 24, 25, leiam lá, quando vós fazeis a menor coisinha que vocês fizerem para esses pequeninos, que seriam os espíritos pequenos, não é a criança é simbólico ali. Tá? É a mim que vocês estão fazendo. É para mim que vocês estão fazendo. Vocês estão me ajudando na obra. Ah, mas eles são filhos de bandido. Eu não perguntei nada disso. Jesus poderia falar assim, mas tu não aprende mesmo, hein, meu filho? Você só vai dar para a gente rica para eles te agradecer, dar um revés, alguma coisa? Essas passagens de Jesus aí é interessantíssima, né? Quando ele fala, olha, quando vocês me verem preso e tal, tem a passagem em Mateus 24, 25, leem que a gente vai entender melhor, até porque a gente sofre. Então, às vezes, a gente está fazendo um resumo aqui dessa parte, a gente está escolhendo certas profissões erradas, nós não fizemos ali aquele teste, e vamos atrás de dinheiro, e vai atrás de dinheiro, que não é que eu vou fazer esse projeto, que eu vou ganhar dinheiro, e tal. Quando o mais importante, além de ganhar dinheiro para o nosso crescimento, é bom, mas não podemos viver dele. O dinheiro tem que ser uma consequência, e não uma obrigação. Não, eu falo, não, eu quero isso porque eu quero ganhar dinheiro. Já está começando errado. Olha, eu, com muito respeito, até falo eu como exemplo, eu tenho feito na minha vida algum tempo atrás dessa maneira e parece que é uma coisa interessante, parece que as coisas vão se encaixando, quando eu menos espero, as coisas, sabe, vão clareando, vão ficando boas, e aí a gente vai fazendo, mesmo com todos os erros e acertos que todos nós temos. Mas nós temos várias encarnações. O importante é, no saldo da balança, nós acertarmos mais do que errarmos, se a gente colocar assim. Bom, vamos, então, deixar para a próxima semana aí a pergunta 8. Nós vamos deixar aqui já início para outra pergunta, que é rapidinho. Olha. Conhecimento do futuro. Isso aqui também vai pegar fogo, como a gente diz. Olha, para encerrar, fica até interessante. De onde vem a expressão nascer sobre uma boa estrela? De novo, nós temos que tirar tudo que nós tínhamos de superstição. Eu até brinco, né? Olha, nós estamos em 2022, com todo respeito, eu falo. Ah, tem pessoa, não pode falar a palavra desgraça. Nossa, a palavra desgraça... Pega o dicionário e vai ver o que ela representa. O que é desgraça? É quando você fala alguma coisa que não é engraçada. O Magri inventou lá o imexível. Tá? Então, mas foram criados os nossos passados aí, né? Aqueles que estavam na nossa linhagem, criaram essas bobagens, essas coisas, né? Ah, eu tenho que dormir. Eu já vi isso, não sei se vocês conhecem aí, Rila. Tem que dormir por chinelo direitinho, os dois juntinhos, e bonitinho, porque senão dá azar.
Eu falo, mas você acha que os espíritos que ali naquele chinelo está o meu destino? É a mesma coisa. Não, eu vou lá numa pessoa para ler minha mão, queromancia. Ah, está lá escrito na palma da minha mão. E aí aquele que nasceu sem mão? Não tem destino? Ultimamente o povo tem falado assim, que você não pode deixar a porta do banheiro aberta, porque o banheiro é uma coisa imunda, traz coisas não boas para o resto da casa, e não sei o que mais lá. Eu falo, só se você estiver sujo, né? Olha, vamos falar assim, bom senso. O banheiro, realmente, tirando o lugar de fazer asseios, né, de tomar banho e tal, também é um lugar que a gente também vai fazer umas necessidades fisiológicas. É por isso que eu tenho aqui no meu banheiro, eu tenho lá vou fazer a propaganda do Bom Ar, né? Bom arzinho, perfuminho e tal. Né? E tem o exaustor também, você liga o exaustor, já dá uma trocada do ar. Tudo bem. Agora, como pode se fazer realmente, aí eu vou até falar em cima do que você falou, Riva, é o seguinte, realmente eu procuro manter aqui os 2 banheiros aqui de porta fechada, porque não é um lugar que a gente, às vezes, vai ali, lava o rosto, enxuga a toalha, né? Enxuga o rosto, pega a toalha, pendura toda torta, e fica meio desalinhadinho assim, né? Mas não vai entrar, fica meio desalinhado. Então, você fecha a porta. Para quem? Para visita? Não, aqui não vem visita. Para quem? Para mim mesmo. Porque eu olho ali para o banheiro, que inclusive é feio aquele banheiro. Banheiro é feio, né, Riva? Tem o trono ali, que a gente olha para aquilo ali e fala assim, meu Deus do céu, que negócio. Sinceramente, eu não me importo, não, com essas coisas. Não é uma coisa que de deixar eu aberto ou importo, fechado é uma questão só de cada um, mas não tem que colocar superstição, deixar aberto por causa disso ou daquilo. Você entendeu? Não tem. Tampar, diz que tem gente que vai a determinados lugares, tampa o umbigo, para não entrar energias maléficas pelo umbigo. Precisa ensinar para essas pessoas que a energia ela tem um local de entrada. Você pode falar para elas, o local de entrada é o nosso pensamento. E quanto a esse, pode ser a gente enfiar dentro de uma caixa de aço, né? Não é isso? Dentro de uma caixa de aço, não vai interromper os nossos pensamentos vão sair caixa fora. Sabe aquelas caixas de aço inox? Vai fazer uma caixa de aço inox, vai sair o pensamento. Então, agora, se a pessoa também não acredita nisso, não adianta, né? A pessoa está naquela fase agora. Tem umas pessoas muito que acreditam, existe, eu não estou desacreditando nessas coisas. Tem o seca-pimenteira, tem. Mas se existe o seca-pimenteira, tem aquele que eu, por exemplo, colocaria assim, se tem o seca-pimenteira, eu vou lá ao contrário e vou deixar a pimenteira bonitinha. Por que o mal prevalece? Por que o mal sobressai? Porque o bem é tímido. Então, é nisso que a gente tem que pensar. E não ficar com medo. Tem pessoa que fala, não, aquela pessoa ali não chega nem perto, que, sei lá, ela tem uma energia. Não, eu vou lá dar um passe nela. Como? Eu vou levar minha boa energia a ela. Porque se eu for covarde de sair dela, eu não vou lá porque eu posso ficar contaminado pela energia dela, eu sou covarde. Hipócrita, como Jesus disse. Você só quer dar passinho bonitinho, só aquelas pessoas bonitinhas? Não. Vai lá com o seu pensamento, que é o passe pelo pensamento, né? Como o Mesmer ensinou, você vai lá e deseja coisas boas para aquela pessoa. Olha a caridade que você está tendo chance de fazer, como nós lemos aqui há um pouco. E não ter medo dela. Se nós temos medos, é aquilo que está lá, que os espíritos nos ensinaram. Por que, respondendo a uma pergunta, por que o mal sobressai? Primeiro que nós somos linguarudo e falamos mais do mal do que do bem. Você viu aquilo, você viu ali, cara, não sei o que, você viu, o cara passou por uma bicicleta, o cachorro, o caminhão passou por cima. O mal tem que ser abafado. Aconteceu, nós vimos, não deve ser replicado. Por quê? A pessoa que o caminhão passou em cima é um espírito que está precisando de pensamentos. Cada vez que a gente pensa, nossa, o caminhão passou por cima, vamos resumir, está agitando aquele espírito, que já está sofrendo e nós estamos vibrando para ele sentir-se mais mal. Então, vamos vendo falar qualquer coisa, diz que a boca fechada não entra mosquito, então fecha a boca, entre
em oração por aquela pessoa, que não importa que a gente não conheça, e ore por ela. Né? Então, aqui, ó, de onde vem essa expressão? Nascer sob uma boa estrela. Antiga superstição. Quem prendia as estrelas, os destinos dos homens? Quem? Né? Que prendia? A alegoria que algumas pessoas fazem a tolice de tomar ao pé da letra. Não tem. Nós ainda somos muito místicos, nós acreditamos muito em misticismo, e não sei o quê. Acreditamos na ciência, no magnetismo, isso, como eu falei. Bom, então está aí. Paramos aí no conhecimento do futuro, então vamos, né, dar aí o devido encerramento, aí, não sei, todos aí. Tem alguém gostaria de... Vou perguntar aquela frase aí. Alguém gostaria de completar alguma coisa? Que nem a Riva sempre foi a minha, vamos dizer assim, para os facilitadores aí, a âncora de vocês, né, Riva? Eu acho que é assim que é legal. Mas também não tem problema, respeitamos os dois lados. Quem tem dúvida, pergunta. Não é, mano? Tem pergunta? Não, meu irmão está mais para me ensinar do que outra coisa. Os dois ali têm mais horas de espiritismo que eu de sono. Né, Vera? Ai. Eles ali são meus professores, meus âncoras, tá vendo? Eu olho para eles e já vai me concentrando. Né? É bom a gente ser feliz, tá? Eu aproveito a cada minuto. Olha ali a dona Vilma, não tinha visto ela ali. Aí a dona Vilma. Então, está aí. Ó, né? Eu aproveito a cada minuto para... Sabe que eu vou dar um remédio para vocês. Quando a gente ri, nós produzimos algumas coisas. Eu não vou entrar na questão, porque vocês sabem. Uma delas chama-se serotonina. Nós aumentamos. E, com isso, sabe o que acontece? Para mim, passa a dor. Então, as pessoas falam, eu estou com dor de cabeça. Eu falo, sorria. Pense em felicidade. Produza do seu corpo o antídoto para isso. Eu estou com dor nas pernas. Esquece, ria. Tire a tristeza. Deixa aquela música da letra. Deixa a tristeza de lado. Né? Vamos sorrir. Vamos... Se nós ficar assim, ó, a dor vem mesmo. E aqueles espíritos chorosos também vêm e grudam em nós. Então, não. Eu gosto, como às vezes eu falo, eu gosto dos zombeteiros ao meu lado, aqueles zombeteiros felizes, que se dá esse nome, mas já são espíritos alegres, tranquilos, né? Sempre produzindo também o bem. Eu não posso imaginar, por exemplo, que eu vou brincar aí, que com o Jô Soares, para onde foi o Jô com aquela potência dele, né? Com aquele conhecimento todo? Ele não ia ser desperdiçado em algum lugar. Tirando alguns detalhes, talvez, que tudo bem, precisa depurar, vai depurar, não tenha dúvida, como nós todos vamos. Aqui não é julgamento, é uma realidade. Bom, então, a todos, uma boa noite. Aqueles que vão assistir a novela, que vai começar daqui a pouco, está terminando, eu nem sei, tá? Eu aqui falar que vai começar uma nova. Diz o ditado e a razão e a lógica, quando vai começar uma nova, uma velha já está terminando, né? É uma coisa assim. Não é isso? Nasce o homem e morre o outro. Queridos irmãos, até amanhã, aqueles que estão conosco, e até segunda-feira que vem. Vamos continuar agora no tema aí também, conhecimento do futuro, né? Vamos ver se quem conhece o futuro. Se eu conhecer o meu futuro, eu vou chorar. Um beijo imenso para vocês, uma boa noite, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Boa noite a todos.